Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim, olha, pra gente dar continuidade ao nosso desenho, vamos pintar a flor e esse morango aberto. Para início, eu vou fazendo essas sépalas e esse cabinho desse morango. Vou começar essa daí passando o verde pistache. Olha só, vou passar agora aí em cima um pouquinho de verde musgo. É bem semelhante a fazer as sépalas da rosa, tá bem? Observe que não tem muita diferença. A parte de baixo eu deixei ela mais clarinha, aparecendo mais o verde pistache. A parte de cima o verde musgo. Agora com o verde pinheiro eu vou escurecer um pouquinho essa região. Pincel pequeno, um pincel número 2 ou um pincel número 4, bem cortado e bem lixado. Vou passar também um toquezinho do verde pântano por essa região aí embaixo. Bem pouquinha tinta, só de um lado do pincel, e você vai distribuindo, deixando uma sombra aí por cima. Para a pontinha da sépala, eu vou colocar um pouquinho de verde folha. Com o pincelzinho número 0 mesmo, eu quero deixar ela bem fininha. Se você conseguir colocar com outro pincel, tudo bem, eu prefiro o número 0. Passei agora o pincel número 4 só para emendar um pouquinho essa tinta que coloquei as outras que já estavam pintadas. Agora, eu vou começar essa outra fazendo uso de areia. Olha só a quantidade de areia que eu tô colocando, até onde estou colocando. Vou manchar um pouco essa areia com verde pistache. Não coloque demais, é importante que esse verde pistache fique bem clarinho e que o tom do areia ainda apareça. Dei sequência agora com o verde pinheiro. A pontinha dessas folhinhas geralmente é mais escuras, ou dessas sépalazinhas, e o cantinho onde ela se prende ao morango quase sempre é mais clarinho. Mas a pintura é muito semelhante à sépala da rosa, como eu disse antes. Olha só, agora eu coloquei um pouquinho de areia para essa pontinha. Vou dar a sequência com o verde pistache, mas veja que eu tô colocando assim bem para fora. Essa claridade. Para a parte de dentro da folhinha ou da sépalazinha, eu vou deixar mais escuro mesmo, vou preservar os tons mais escuros. Por sinal, estou colocando agora aí um pouquinho do verde pântano, para acentuar mais essa sombra dessa folhinha, esse tom escuro dela. Tô arrumando a claridade dessa pontinha. Você pode nessa hora tá colocando folha ou verde pistache. E para essa região aí embaixo, eu vou colocar mais um toquezinho de verde folha. Para esse cantinho, você pode usar o folha, você pode usar o pistache, pode colocar um pouquinho de sépia, fica bem a seu critério. Olha só, aí embaixo, eu tô colocando como se fossem os pelinhos. Lembra aqueles pelinhos que a gente fazia nas sépalas da rosa? É do mesmo jeito. Pegando tinta com o pincelzinho número 0 e vou espalhando os verdes mais escuros para a região mais escura. Para os lugares mais claros, eu vou passar um pouquinho de sépia aí, mas eu não vou deixar muito forte, eu vou dar uma apagadinha nessas tonalidades que eu vou colocando, tá bem? Essa outra, olha, já tô pintando com verde folha. Vou passar para essa região aí embaixo, que é uma região que geralmente é mais clarinha, um pouco de areia. Conforme eu vou subindo, vou pegando os tons mais escuros, isso aí é o verde pinheiro, um pouquinho do verde musgo. Essa daí já tem mais uma carinha de folha, partidinha ao meio. A lateral mais escurinha com verde pinheiro. Para essa pontinha, você pode iluminar um pouquinho com o verde kiwi, puxar ele bem, emendar as tonalidades que aí já estão. Essa região eu tô passando um pouquinho de verde pântano. Vou dar uma sombra bem marcada aí, no entanto, eu vou puxar ela para cima desses outros verdes, suavizando. Olha só, você pode deixar bem irregular, como se tivesse uns pelinhos por aí, tá bem?
Não precisa fazer um acabamento muito lisinho, muito certinho, não. Ao contrário, é interessante que você deixe um pouquinho manchado. Peguei o pincelzinho 0, que ele me ajuda a manchar mais. Olha só, fazer um acabamento mais irregular por essas bordas. Veja que é um trabalho, assim, bem delicado, é um trabalho de paciência. A pintura, essa pintura basicamente que toda será assim. Olha só, vou fazendo também esse acabamento por esse lado. A tinta fica parecendo solta em cima da nossa pintura. Pra gente corrigir, no entanto, a gente pode ir com um pincelzinho maior, olha, e ir puxando um pouco. Aí embaixo eu tô passando um pouquinho mais de areia. Se você não tiver o areia, você pode usar palha. Se você não tiver palha, você pode usar marfim, até mesmo branco. Mas dê preferência a usar ou marfim, ou palha, ou areia. Esse outro, ou essa outra, eu vou começar pintando com o verde pistache. Essa parte de cima, essa região aí embaixo, sem limpar o pincelzinho. Eu vou passando o verde pinheiro. Vou manchar também um pouquinho com verde pinheiro, lado de cima. A pontinha, novamente, a gente pode estar clareando ou escurecendo. No caso, eu escureci um pouquinho. Para escurecer esse aí, eu posso estar usando verde oliva ou verde pântano ou mesmo sépia. Olha só, o verde pântano eu colocando por essa lateral. Verde folha, vamos passar um pouquinho de verde folha, fazendo aqui uma separação, como em folhas, não é? Olha só, escureci um lado, clareei o outro. Para escurecer esse lado, você pode estar usando verde pântano também, tá bem? Agora, o pincelzinho 0, vou fazendo as irregularidades das bordas da minha sepalazinha. Vou puxando, deixando um tanto riscado. Se ficar riscado demais, você faz o que eu tô fazendo aí. Pega um pincelzinho maior e dá uma emendada. Se ficar parecendo muito solto na parte de cima, tá bem? Olha só, para essa região aí, você pode estar usando o verde kiwi, ele é bem clarinho. E veja como eu usei ele deixando assim bem falhadinho, bem riscado. Vou dar continuidade a essa outra, ou seja, eu vou continuar a minha pintura por essa outra sépala, fazendo uso do areia. Essas que estão assim mais à frente, que a gente consegue enxergar ela por inteiro, a parte de baixo vai levar bastante areia e conforme vai subindo, a gente vai abusando dos verdes. Essa daí eu passei areia na parte de baixo e a parte de cima eu estou passando verde pinheiro. Ele está assim diferente porque eu não limpei meu pincel, tem ainda restos de areia no meu pincel. A pontinha eu passei o verde folha. Na hora que você emendar essas tonalidades, não cresça demais o verde escuro para cima do areia. Vou escurecer um pouquinho mais essa região aí. Se o seu pinheiro não tiver o bastante, olha, faz como eu fiz. Pega um pouquinho de pântano, de verde pântano e escurece mais isso aí. Olha só, um pouco mais de areia, risquei essa parte. Para essa pontinha, eu posso estar colocando um toquezinho de areia, ou sépia, ou verde pistache, verde folha, verde kiwi. No caso dessa aí, eu coloquei o areia e tô colocando, olha, umas irregularidades por essa borda dessa sepalazinha. Vou sempre tendo cuidado de dar uma emendada para não deixar as tintas soltas. Essa parte aí de baixo, eu vou deixar bem marcado esses pelinhos, que parecem ser pelinhos que tem por essas folhinhas, essas sepalazinhas. E eu tô colocando isso com areia. Fica parecendo mais clarinho, mas é o areia. Esse escurinho que coloquei aí foi o sépia.
E vou marcar um pouquinho esse outro lado também com o sépia. Dando uma emendada nas tintas, para isso não ficar aí tão solto de qualquer forma. E essa parte aí, eu posso também deixar ela um pouco irregular. Mas aí, eu já faço uso do verde pântano. E vou colocando aqueles risquinhos com o pincel número 0. Coloco, tenha o cuidado sempre de dar uma emendada, não deixar a tinta solta. E agora, com o verde pistache, vamos pintando essa última. Enchi ela toda com verde pistache, estou passando areia nessa região aí embaixo. Vou dar uma leve manchadinha com o vermelho vivo. Cuidado com a quantidade de vermelho para essas sepalazinhas. No geral, quando leva bem pouquinho. Olha só, vou marcar alguns cantinhos com vermelho. E vamos dar sequência escurecendo um pouquinho aí essa parte de baixo com o verde pinheiro. Cada uma tem os seus detalhes. Mesmo sendo do mesmo morango, tendo suas semelhanças, mas cada uma tem o seu jeitinho. Nenhuma é igual à outra. Olha só, aí eu tô escurecendo um pouquinho. Aí, eu posso estar colocando um pouquinho de sépia. Essa parte de cima, passei um pouquinho de folha. Agora, eu venho com o branco, olha. O branco não, o areia. Eu não usei branco para essas sepalazinhas nem um pouquinho. Vou passando, fazendo essa separaçãozinha aí. E eu preciso deixar riscadinho, como se fossem uns pelinhos que tivesse por cima dessa folhinha, ou dessa sepalazinha. Tá vendo? Vou colocando, vou emendar ele. Como eu costumo dizer, não deixe solto, jogar essa tinta aí de qualquer forma. Use um pincelzinho número 0 para fazer isso aí. Eu tô escurecendo agora um pouquinho aí embaixo. Você pode escurecer com o pinheiro, eu tô passando o pinheiro. Ou o pântano, se você achar muito clarinho, pode colocar o verde pântano. Para essa região aí em cima, dá para colocar também um pouquinho desses pelinhos, que você pode colocar ele com o verde pistache que vai aparecer. Pode colocar também com o verde kiwi. Basicamente, se emenda aí essas duas sepalazinhas, mas não se preocupe. Depois, a gente vai detalhar um pouquinho. Isso aí é sépia que estou passando. Olha só, tô colocando aqueles pinguinhos de areia aí em cima. Veja que eles ficaram bem marcados, mas eu vou dar uma emendada, já dá um aclareado, deixa mais homogêneo, mais bonitinho quando a gente faz isso. Aí, também a areia que eu tô passando. Esse também é um pincel número 0, aquele era um pincel número 0. Esse aí é um pincel número 4. Para esse cabinho, eu vou encher esse lado com o verde pistache. Olha só, lado esquerdo, verde pistache. Lado direito, verde folha. E vamos emendar isso aí, né? Deixar bem emendadinho os nossos dois tons. Vai fazendo o contorno direitinho, se for o caso, pegando tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta. Para essa região aí embaixo, olha, eu já tô passando um pouco de areia. Verde pistache, verde folha e areia. Pincel número 2 ou número 4. Cortado e lixado. No canal tem 2 vídeos, que eu lembro, 2 vídeos, que mostra como cortar, como lixar o pincel. Agora, gente, eu já tô escurecendo um pouquinho esse lado direito. Eu tô passando um pouco de verde musgo. Olha só, eu não vou dar essa volta aí embaixo, eu chego até aí, paro. Agora, com o verde pinheiro e o pincelzinho 0, eu venho fazendo quase que um contorno. Vou passando
quase que um contorno, porque eu vou colocar ele e vou puxar um pouquinho para cima desse verde musgo. Não demais, tá vendo? Eu dou uma emendadinha. Mas ele precisa ficar bem com um contorno mesmo aí. Aquele contorninho mais grosseiro que se emenda. E vou deixar ele marcadinho por toda essa região. Para a parte de cima, pincelzinho número 0, eu passei aí, olha, um pouquinho de areia. Tô arrumando aí com um pincelzinho maior. Vou pegar um pouquinho de verde de sépia, aliás. Vou fazer esse contorninho aí em cima, mas eu vou buscar emendar esse contorninho um pouquinho a esse areia, tá? Aí embaixo, você pode estar colocando verde pântano ou verde pinheiro, de preferência o pinheiro. Para essa lateral aí, você pode ir colocando aqueles pelinhos com areia. É aqui uma luminosidade, só que você aproveita para colocá-las assim, com batidinhas, pincel número 0, deixando como uns pelinhos mesmo por aí por cima. Coloquei, dei uma emendada. Não dá para essa tinta ficar assim tão solta. Veja que eu dei continuidade com esse pincel maior. Você pode sempre dar uma arrumadinha, se caso emendar demais com o pincel número 0. Agora, eu vou pegar um pouquinho de sépia e vou passar por aí também. É bem pouquinho, tá? Não é para você fazer um contorno, não. É como se fossem umas sombras para esses pelinhos. Observe que eu tô sempre me dando as tintas para elas não ficarem soltas. Se apagou demais, reforce. E é aquele exercício de paciência para fazer esse tipo de pintura. Não adianta você querer correr e muito menos pegar pincéis grandes, muita tinta, porque não vai dar certo. Para essa região aí embaixo, eu vou fazer aqui um contorno de sépia. É o corte mesmo, é por onde foi cortado esse espaço. Então, vou colocar esse contorno com sépia e vou emendar um pouquinho, olha, vou puxar um pouquinho. Pode manchar um pouquinho isso aí dentro, com sépia mesmo, você dá essa manchadinha. Agora, eu vou só acender, aliás, eu vou colocar essas curvinhas aí, olha. É como se, porque essas pétalas, elas, nesse centro, elas são mais estreitinhas, elas não são assim tão cheias como algumas flores. Então, eu vou separar elas e vou pintar esse centro aí de início. Vou passando areia. Observe que nós vamos usar bastante areia para esse desenho, viu? E o verde musgo. Areia, um pouquinho de verde musgo. Coloquei mais um toquezinho de areia no centro. Não se preocupe se ficou claro ou escuro, a gente vai descobrir depois que a gente pintar essas folhinhas que tem aí em volta e pintar a flor. Se tiver clarinho, a gente escurece. Se tiver escuro, a gente clareia um pouquinho mais. Pra já, eu vou enchendo eles com areia, manchando com verde musgo e vou deixar assim. Feito isso, vamos começar a pintar as folhinhas em volta. O que você achar que ficou muito escuro, você clareia um pouquinho mais próximo ao centro da flor, tá? Com areia, com branco não, com areia. Para essa folhinha, eu vou começar a colocar verde musgo. Enchi ela com verde musgo. Clareei um pouquinho essa parte aí de baixo com areia. Vou passando um pouquinho de areia, vai pegando pouquinho em pouquinho. Não leve muita tinta por vez. Agora, eu vou começar a manchar ela com verde pinheiro. Colocar algumas sombras. Observe os pontos onde eu estou colocando sombra. Se você quiser pintar razoavelmente parecido com esse, que a gente ninguém pinta igual a ninguém, cada um tem o seu jeitinho de pintar. Mas, se você quiser pintar razoavelmente assim,
você vai observando os lugares onde eu estou colocando essas sombras. Veja que a parte de baixo ela fica mais clara, a de cima acaba mais escurinha. Tô colocando para essa região aí areia. Vou jogar umas luminosidades por cima dessa folha, com areia também, até mesmo os excessozinhos como brilho. Isso aí já é o verde pântano, que eu tô aprofundando mais algumas sombras. Deixe bem marcado alguns cantinhos. Eu sei que o chão tá escuro, mas não tenha preocupação que vai se emendar, não vai acontecer isso. Observe os pontos que eu estou aprofundando, essa região central, essa região mais próxima, mais por baixo da pétala, vamos assim dizer. Essa parte aí, onde a nossa folhinha está dobrada. E geralmente a parte assim mais clarinha dessas folhinhas é próxima à flor mesmo. Aí eu peguei um pouquinho de areia para colocar luminosidade por essa região. Tem muita tinta, mas eu vou espalhar ela um pouquinho. Olha só, vamos unir um pouquinho isso aí. Aí eu vou deixar um excessozinho como brilho. As folhas grandes não receberam brilho. Essas pequenininhas da flor, eu vou colocar brilho para algumas, tá bem? Aí, eu tô só escurecendo mais esse cantinho, um pouquinho de verde pântano. Esse pincel é um pincel redondo, número 2, pelo de Marta. Ele tá inteirinho, ele não foi cortado, ele tá do jeito que eu comprei ele, tá, gente? Veja que são uns toquezinhos de sombra, uns toquezinhos de luminosidade. E será uma questão de observação. Aí, eu estou arrumando essa pontinha, fazendo uso do pincel 0 e de areia. Esse cantinho aí, eu estou passando um pouquinho de verde pântano. Agora, gente, vamos pintar outra. Olha só, essas duas aí. Comecei com o verde pinheiro. Enchi ela basicamente toda, mas eu deixei uma separação para não perdê-las. Nessa separação, eu vou terminar de preencher com verde pântano. Passei verde pinheiro como base e agora eu estou usando verde pântano como sombra, já uma colocação de sombra nessa separação das minhas folhinhas. Vou continuar com ele, colocando mais algumas sombras, já fazendo detalhes nas folhinhas, tá vendo? Observe os lugares por onde eu vou colocando essas sombras, essas luminosidades, porque, como eu costumo dizer, será uma questão de observação. Você vai olhar para você ter noção de onde distribuir essas luzes e essas sombras. Aí, olha, eu peguei um pouquinho, um toquezinho de areia. E vou espalhando, vou crescendo por aí esse areia. Pincel sujo, eu não lavei o pincel. Aqui e ali eu limpo um pouquinho o excesso de tinta num tecidinho velhinho aqui à parte. Mas eu não tô lavando o pincel. Aí serão pontos de luminosidade, terá algumas luzes, uns excessozinhos, uns brilhinhos. E tudo isso eu tô colocando com areia, tá? Para até então, para essas duas que tô pintando, eu usei o verde pinheiro, verde pântano e areia. Essa pontinha aí, vou colocar com o pincelzinho número 0, arrumar ela. Quando a gente coloca uma tinta com o pincel número 0, às vezes eles deixam um excessozinho muito marcado. Então, por essa razão, eu costumo pegar um pincelzinho assim maior e puxar um pouco essa tinta, dando uma emendada. Deixar ela mais unida às cores que já estão pintadas, que já estão ali pintadas. Olha só quanta luminosidade e quanto brilho tem para essas duas folhinhas. Fica quase como uns pelinhos também para as bordas dessa folhinha aí, tá? Mas esses pelinhos, eu vou colocar eles com areia, pincelzinho número 0.
Para esse centro, eu vou puxar aqui uma nervurinha até bem marcada. Tudo isso que você tá vendo aí mais clarinho é areia. Eu estou usando outra tonalidade. Às vezes dá a impressão de que eu tô usando um verde clarinho, mas não é, viu? É porque o meu pincelzinho tá sujo de verde. Eu vou puxando pouquinha tinta de areia por cima desses verdes que estão bem úmidos. Aí vai se misturando. Sempre que fica uma tinta assim solta, é bom você vir com um pincelzinho maior, puxar, dar uma emendada. Aí, eu tô reforçando aquela minha sombra com o verde pântano. Observe que são folhinhas bem pequenininhas, mas que elas são ricas em detalhes. E essas daí, por sinal, são bem escurinhas. Elas estão numa região que não é... Tá muito próximo de coisas bem maiores. Não é um ponto de muita luz, eu vou deixá-las mais escurinhas. Uma porque elas estão por baixo dessas pétalas, dessa flor. Vou espalhar um pouquinho essa nervura que coloquei aí, tô colocando aí. E já tá aparecendo bem as nossas duas folhinhas. Isso que tô passando aí é verde pântano. Estou reforçando a sombra dessa região. Procure levar sempre pouquíssima tinta em seu pincel. Veja que é uma folhinha bem pequenininha. Se você leva muita tinta, não vai dar certo. Você vai borrar tudo, vai ficar muita tinta solta aí em cima. Não vai ter como fazer essas emendas. Esses desenhos assim que tem muitos detalhes e que são pequenininhos, a gente precisa mesmo trabalhar com pouquinha tinta. Vou pintar 3 agora. Todas essas 3 enchi com verde musgo e agora eu vou começar a detalhar. Peguei um pouquinho de areia e um pouquinho de sépia. Eu vou mesclando esses 2 tons, para não ficar claro demais nem escuro demais. Quando a gente passa que você acha que apagou o outro, reforce um pouquinho, mas tenha o cuidado de não levar tinta demais e de uma só cor, para não ficar parecendo só uma cor. A gente vai deixar, no caso, usando os 2, deixar uma areia um pouquinho mais escurinho. Agora, com o verde pântano, eu vou puxando, pântano não, o verde pinheiro, eu vou puxando ele por cima dessa luminosidade que eu coloquei aí com areia, deixando essa folhinha bem riscadinha. Ela vai ser bem marcada. Essas marquinhas eu estou colocando com o pincel número 0, mas eu sempre vou dando uma arrumadinha nelas com um pincelzinho maior, para que se enlargueça mais esse contorno, não fique aquele contorno de desenho infantil. Essa pontinha aí vai ficar com bastante luminosidade. Agora, gente, olha só, os pelinhos, aquelas pelagenzinhas que a gente vai colocando na nossa folhinha. Pouquinho de areia, vou espalhando com o pincelzinho número 0, vou unindo as tintas que já estão aí pintadas. E para essa outra, eu vou escurecer, vê só que essa escureci, essa parte de cima. No geral, essa parte que encosta nas pétalas, eram partes mais claras. E para essa eu escureci um pouquinho. Essa pontinha vou clarear, igual fiz na outra, mas eu tô usando só o areia mesmo. Vou puxar, deixando um pouquinho riscado, viu? Observe que os riscos não são tão marcados. E quando eles ficam muito marcados, eu vou e dou uma apagada neles. De dentro para fora, você puxa tons verdes escuros.
verde pinheiro ou pântano. De fora para dentro, você vai puxar o areia, mas isso é no caso dessa folhinha. Você viu que cada uma tem o seu jeitinho de ser pintada. Aí, eu coloquei aqueles pelinhos também, por essa região. E vamos para essa outra. Essa outra, eu também vou pintar do mesmo jeito. Por que que eu tô pintando essas assim, sem clarear essa parte próxima à pétala? Porque elas estão aparecendo só um pedaço assim, bem pequenininho. Então, não tem espaço para muita luminosidade. A luminosidade dessa folhinha estaria mais próxima ao centro dessa flor e mais afastada dessa pontinha dela. Por essa razão, a gente pode abusar de tom escuro para esse finalzinho de folha que tá aparecendo. Essa pontinha aí eu tô colocando verde pântano, vou deixar bem escura. Pega um pincelzinho pequenininho, pincel número 0. Cuidado para não borrar o que tá por trás. Eu sei que ainda vai ser pintado, mas é bom a gente ter cuidado, a gente se limitar ao risco que a gente tá pintando. Não sair manchando as coisas que estão em volta. Aí, eu tô colocando um toquezinho de areia com o pincelzinho número 0 também, deixando o meu riscado, como luminosidade para isso aí. Sem deixar de dar a entender que é uma folhinha que tem umas pelagens por cima dela, uns pelinhos, tipo uns pelinhos por cima dela. Essa região central, coloquei um pouquinho do verde pântano, fazendo uma separação. E agora, eu vou começar a pintar essa daí. Veja que eu tô passando areia, comecei com areia, tô dando sequência com verde pinheiro. Não lavei meu pincel, o pinheiro ganha uma tonalidade mais suave quando faz isso. Vou mesclar essa tonalidade do verde pinheiro em cima desse areia, para que esse areia fique esverdeado, não fique assim, tão esbranquiçado. Terminada essa folhinha de encher, feita a sua base, vamos começar a detalhar. Vou passar um toquezinho mais de areia para dar mais luminosidade. Vou passar o verde pântano aí. Sombra, profundidade. Observe os pontos por onde eu estou distribuindo esse verde pântano, essa sombra. A luz da nossa folhinha, a claridade dela foi o areia, que colocamos logo no início, reforçamos depois. Esse cantinho aí também marquei, mas bem curtinho, essa sombra. Essa pontinha você pode clarear ou escurecer, de preferência coloque aí um verde pântano, de preferência pântano, mas o pinheiro também serve. Agora, depois de colocar ele, eu vim colocando uns pelinhos com o areia. Na hora que pintar as nozes, se sumir isso aí um pouquinho, você reforça depois, no final, faz um acabamento. Aí, eu tô passando também o areia, deixando assim riscado, fazendo uso do pincel número 0, pouquíssima tinta nessa ponta de pincel. Pouquinho de verde pinheiro por aí, aliás, de verde pântano por aí, para deixar mais sombra, mais marcado esse espaço que tem uma certa depressão. Vou pintando essa outra, essa última, com verde musgo. Enchi toda ela, agora com o pinheiro eu vou começar a colocar umas sombras. Observe os pontos que eu vou escurecendo. Essa parte aí de baixo, ela pode levar maior sombra, ou seja, vamos colocar aí uma porção de verde pântano. Coloque, mede bem esses tons. Agora, com areia, a gente leva mais luminosidade para essa região aí em cima. Essa parte central, eu tô colocando quase que uma nervura mesmo aí, tá? Mas puxa um pouquinho, dê uma emendada.
Peguei tinta só na quina do pincel, pouquinha tinta. E saio distribuindo. E dessa forma, a gente vai ficando as nossas folhinhas, as folhinhas para essa florzinha. Essa pontinha aí, você pode estar deixando ela um pouquinho mais clarinha. Nessa hora, você coloca ou areia ou verde kiwi para fazer esse acabamentozinho aí com o pincelzinho número 0, tá? Veja que quando eu uso o pincel número 0, eu vou sempre riscando ou colocando batidinhas para dar a impressão de que tem uns pelinhos em cima dessas folhinhas. Agora, vamos pintar nossa flor. Para nossa flor, eu vou fazer o uso do branco para encher a pétala. Olha só, vou encher minha pétalazinha toda de branco. Vou pegar o cinza e vou sair colocando as sombras que eu preciso para ela. Se você não tem o cinza, eu sugiro que use o cinza chumbo. Ele é mais escuro, mas ele não tem um tom azulado. Mas, para todo caso, se o único cinza que você tiver for o cinza lunar, pode usar. Caso não tenha nenhum cinza, você pode estar colocando aí um toquezinho de preto mesmo, tá bem? Mas bem pouquinho. Olha as regiões por onde eu tô distribuindo esse cinza. Essa parte central eu vou deixar assim mais escurinha. A parte onde essa pétala fica por baixo da outra ou das outras. E vou colocar assim umas porções soltas para dar umas depressões por cima de nossa pétala. Olha os pontinhos que eu saio distribuindo e vou deixar aí, vou passar para outra pétala. Depois que isso aí tiver mais sequinho, eu venho e dou uma reforçada no branco. Depois, nós ainda vamos usar um pouquinho de areia para ela. Pintei essa toda de branco. Estou passando novamente o cinza por essa região central, essa região que encosta no centro de nossa florzinha. Procure unir bem, não precisa deixar manchas assim muito marcadas. As manchas que vamos colocar são coisas propositais e com suas laterais bem emendadas. A região que está por baixo de outra pétala sempre levará, no caso dessa flor, sempre levará uma sombra. Essa parte aí mais curvadinha, eu vou colocar também uma sombra. Eu vou aproveitando os cantinhos, as portas das minhas pétalas, para colocar alguns detalhes, para não deixar algo assim tão vazio. Enchi essas duas com branco. Agora, eu vou puxar o cinza para elas. Deixei apenas aquela que está por cima de todas. Esse encontro aí a gente deixa mais marcado. Faça uso nessa hora de um pincelzinho menor. Essa flor não é tão grande. Então, use um pincel número 2 ou número 4. Olha só o pontinho aí do centro dessa pétala, que eu tô escurecendo ele mais. Todos os centros dessas pétalas, elas têm uma marquinha mais forte. No caso dessa flor, não quer dizer que todas as flores de morango, no caso, pezinhos de morango, vai ter essa sombra assim mais marcada, essa depressão no centro de suas pétalazinhas. Essa daí, olha, eu fiz uma sombra bem maior de lado a lado e vou marcar também essa separação aí no meio dela. Para essas pétalas, até então, eu só fiz uso de branco e cinza. Enchi essa outra agora toda de branco. E vou sombreando também, da mesma forma que fiz nas outras. A diferença dessa é que ela tem as duas partes livres. Ela está por cima das outras, totalmente. Ela não tem uma de suas partes escondida embaixo de alguma coisa, de alguma folha, de alguma outra pétala. Olha como eu estou colocando a sombra dela bem profunda para esse centro. As laterais suave.
Vou deixar a parte de cima para a direita mais escurinha e a parte mais baixa do esquerdo mais suave. Mas eu vou distribuir sombra para os dois lados. Agora, eu estou passando um pouquinho de areia. Olha só, vou distribuir um pouquinho com areia por cima, para essas regiões assim mais centrais, onde estavam mais esbranquiçadas, dessas pétalas, eu vou distribuir uma pequena porção de areia. Observe os pontos por onde eu vou colocando. Não leve muita tinta, não precisa. Você só vai deixar levemente modificada a tonalidade desse branco. Misture bem. E depois que você passar esse pouquinho de areia pelas pétalas, a gente vai reforçar o nosso branco. A gente vai colocar a luminosidade das pétalas, vamos assim dizer. Nessa hora, você passa uma proporção de branco, vai sumindo o risquinho de carbono, vai melhorando os seus contornos. Não precisa deixar excesso, mas você vai deixando com bem mais luminosidade as partes que já estavam clarinhas, geralmente essas bordas, embora nem todas estavam clarinhas. E o que tá com sombra, você deixa a sombra permanecer. Olha só, você pode estar pegando tinta só na quina do pincel, colocando essa tinta para o lado de fora, para fazer um acabamento melhor. Isso facilita para você. E dessa forma, você vai fazer em todas as suas pétalazinhas. Vá pegando um pouquinho branco, vá pegando com um pincel pequenininho, paciência. Não pegue um pincel grande, não pegue muita tinta. Não vá sumir com essas sombras que nós colocamos aí, elas precisam aparecer. Tá vendo? Eu vou distribuindo, sim, o meu branco, mas eu vou respeitando todo o meu espaço de sombra. Aquilo que eu coloquei com cinza, eu vou deixando lá eles aparecendo. Essa região aí tem essa profundidade aí. Eu preciso passar o branco no em volta, mas eu tenho que mantê-la. Veja que eu levei um pouquinho mais de tinta para essa região, mas eu a distribuir. Essa outra parte aí tem uma sombra. Eu tenho que ter cuidado na hora de colocar o branco nesse caso, para não sumir essas sombrinhas. Olha só, gente, para o centro da minha flor, eu vou começar pintando com amarelo ouro. Vou encher isso aí com amarelo ouro. E vou colocar umas batidinhas de verde folha no centro. Eu não vou levar esse verde folha até as laterais. Vou deixar assim manchadinho aí no centro. Agora, com o amarelo ouro mesmo, pincelzinho número 0, eu vou puxar uns risquinhos saindo desse centro. Você pode puxar eles mais longos ou mais curtinhos. Eu vou puxá-los mais curtinhos, mas fica bem a seu critério. Você pode colocar uns mais longos e outros mais curtinhos. Vou colocá-los curtinhos, porém, uns mais longos dentro desse curto e outros mais curtinhos ainda. Puxe vários no em volta. Tá vendo? Puxei vários deles. Tô passando um risquinho de sépia, bem pouquinho, quase nada, com uma sombra de um lado deles. Isso aí é sépia que eu tô passando aí agora, tá? Eles vão ficar mais visíveis, mais marcadinhos. Cuidado com excesso. Se você colocar, cair demais, busque tirar o excesso, tá bom? Agora, com o amarelo cádmio, eu vou colocar umas batidinhas aí mais para o lado de fora. Não precisa de mais. E cuidado para você não apagar aquilo que você já fez. Se você quiser colocar o amarelo cádmio antes, tudo bem.
Eu tô colocando agora porque eu preciso de pouquinho cádmio aí em volta, não faz diferença se eu já tinha colocado ou não. Vou distribuindo entre os risquinhos que fiz. Vou distribuir esse amarelo cádmio por toda em volta, mas eu preciso deixar aparecer todos os tons. O tom do verde, do amarelo ouro e do amarelo cádmio. Portanto, não coloque demais e não leve demais para o centro. Para as pontinhas daqueles risquinhos que fiz, vou colocar uns excessozinhos de amarelo cádmio para cada um deles. Olha só. Cada um daqueles risquinhos eu tô colocando um excessozinho de amarelo cádmio. Aí, eu tô distribuindo mais umas pinceladinhas, umas batidinhas de verde folha. E para cada um daqueles pinguinhos que eu fiz, eu vou colocar um pouquinho de cerâmica na parte de fora deles, na parte de cima. É bem pouquinho, é só uma pinceladinha mesmo, tá? Olha só, eles vão ficar assim numa tonalidade assim mais forte, mais marcada, mais visível. E você vai fazer em todos eles. Com o amarelo bebê, eu vou colocar umas batidinhas aí mais para a parte de cima, parte de luminosidade e pouca coisa. Cuidado com o amarelo bebê para você não colocar demais, não sair sumindo os tons que tem aí. Ele tem muito branco, não precisa de muito dele não, só uns pinguinhos. E esse verde, ele precisa aparecer bem aí pelo meio e aparecer todo marcadinho, todo manchadinho. Agora, percebo que a sombra que tinha para esses espaços aí era pouca. Então, eu vou pegar o pincelzinho número 0 e vou reforçar, olha, o verde pistache que eu tinha colocado antes. Vou colocar da parte de fora, espalhando para a região de dentro. Olha só, coloco um pouquinho e vou espalhar ele, vou esfumaçar ele. Agora, vamos voltar para o morango. O morango, eu vou começar passando nessa região aí em cima, um pouco de amarelo cádmio. Vou passar amarelo cádmio, deixando a parte de cima bem pintada, encostando no contorno, e a parte de baixo, que vai receber o vermelho, mais esfumaçada. Quando a gente deixa assim esfumaçado, recebe melhor a outra tinta. O meu morango, eu fiz ele bem grande, para que você possa visualizar bem os detalhes. No entanto, se ele for um morango assim num tamanho médio, ele é bem mais fácil de pintar, porque as tintas não secam tão rápido. Evita manchas na hora que a gente tá pintando. Se ele for bem pequenininho, você não vai conseguir colocar tantos detalhes. Fica, eu diria que mais fácil de pintar porque tem menos detalhes e mais difícil de pintar se você quiser dar maiores detalhes para ele. Olha só, coloquei de início o amarelo cádmio. Agora, eu estou colocando o vermelho vivo. Observe que eu estou passando o vermelho vivo em cima mesmo do amarelo cádmio. A intenção de colocar esse amarelo aí foi só deixar esse vermelho ainda mais amarelado. Para essa região, principalmente assim, mais central, mais acima, que tem um pouquinho mais de luminosidade. Estou passando um pouquinho mais de amarelo cádmio. Vá unindo bem essas tintas, não precisa deixar manchado, tá bom? Procure deixar uma pintura mais lisinha. Isso aí é a areia, gente, que eu tô colocando aí em cima e esfumaçando pra cima desse vermelho. Essa parte de cima, ela fica um pouquinho mais clarinha. Amarelo cádmio novamente. E pronto. Agora, para essa região de fora, eu vou pegar um pouquinho do vermelho Scarlet e vou passando, já deixando uma sombra. Nosso morango, ele é esférico, ele precisa ter uma sombra aí por essa região, não é isso? Para dar a ideia de
esfericidade, de redondo, não é? Vou passar, vou distribuir esse vermelho Scarlet por essa parte. De início, isso aí não é nossa sombra definitiva. Essa é a nossa primeira sombra. Para essa casca dessa fruta, usamos até então amarelo cádmio, vermelho vivo e agora estou passando o vermelho Scarlet. Vou escurecer um pouquinho na parte de dentro, de onde ficam as sementes, mas essa também não é ainda a nossa sombra definitiva. Eu já vou marcando, porque quando a gente passa com o vermelho mais clarinho, a gente pode puxar maior, bem maior, a nossa sombra. As sombras mais profundas, as sombras mais escuras, a gente precisa ir puxando elas menores. Já vou aprofundando um pouco dentro do espaço onde eu vou colocar minhas sementes ou minhas frutas, né? Porque a fruta mesmo são esses pinguinhos que tem aí. E também são as sementes porque é daí que nascem os pezinhos. Eu vou marcar todas elas, gente, não vou deixar nenhuma de fora, viu? Pode colocar sombra para todas elas. Pode puxar essa primeira sombra mais alongada. E pegue pincel pequeno para fazer isso. O pincel número 2 vai estar bom. Tinta só na quina do pincel também é o bastante, não precisa levar tinta no pincel inteiro e nem muito menos muita tinta. Pouca tinta, só na quina do pincel, basta. Agora, para essa parte aí de baixo, eu vou escurecer também um pouquinho mais. E nessa hora, eu tô passando o vermelho profundo. Nesse encontro do moranguinho com o chão. Eu vou usando o vermelho profundo. Veja que em alguns lugares eu deixo ele maior, outros lugares bem mais suave. É importante que essa sombra fique bem marcada para dar esfericidade para o nosso desenho, para o nosso morango. Observe que eu estou usando sempre um pincelzinho pequeno, embora seja uma fruta grande. Agora, eu estou fazendo uso de vinho e vou dar com essa tonalidade agora uma profundidade maior para a região onde vão ficar as frutinhas. Olha só, todas elas vão receber uma pinceladinha de vinho. Isso ainda vai ser trabalhado, não se preocupe. Se você achar que essas sombras ficaram muito curtinhas, a gente ainda vai trabalhar isso aí, não tá pronto, não é definitivo ainda, viu? Agora, eu vou colocar as frutinhas. Essas frutinhas eu vou colocar com amarelo cádmio. Uma pinceladinha maior para as regiões que estão em cima, mais acima. E só um toquezinho para essas regiões que estão mais abaixo. Você pode colocar um toquezinho ou nem colocar, tá bom? Só deixar a profundidade mostrando que ali é uma região de uma frutinha. Pincel número 0. Amarelo cádmio. E vá distribuindo as suas frutas para essa polpa do morango. Agora, eu vou colocar também um pouquinho de verde musgo para elas. Só um pouquinho. Cuidado para você não levar demais e não sumir com o amarelo cádmio. É importante que ele apareça.
um toquezinho de areia como brilho. Esse toquezinho só precisa ser colocado nas maiores, nas mais acima. Vou passando um pouco mais de vermelho profundo, espalhando mais essa sombra, espalhando mais para a direita e para a esquerda. Mas isso ainda não está pronto. Depois de seco, a gente ainda vai mexer um pouquinho nisso aí, tá bem? Para já, as cores estão se misturando muito. Todas as minhas tintas estão bem úmidas. Então, a gente vai colocando as sombras e elas vão ficando bem suaves. Tem alguns lugares que eu quero que fique mais profundo, então, vou deixar secar e vou reforçar a sombra, luz, para essa parte dessa fruta. Pegue o pincelzinho número 0, vá colocando, distribuindo aí o seu vermelho profundo. Ele é bem escuro, ele dá uma boa sombra para cima desse vermelho vivo. Vermelho vivo e amarelo cádmio, que foi a nossa base, não é isso? E todos esses espaços de sementes ou de frutas que apareçam ou que estejam só a sombra dela, precisa ter uma sombra assim bem marcada. Quanto mais você escurecer, mais profundidade você vai dar. Cuidado para não abusar também demais e não escurecer demais. Se bem que alguns morangos apresentam esses espaços bem mais profundos e outros bem mais rasinho. Então, vai daquilo que você esteja tentando copiar ou de como você acha mais bonito. Agora, gente, vamos pintar essa polpa mesmo na parte de dentro desse corte desse morango. Vou começar a minha pintura com o vermelho vivo novamente. Não se preocupe que isso tudo não vai se emendar, não. Vai ter separação bem direitinho. O nosso risco tá aí delimitando e é bom que ele faça bem essa separação. Embora, aconselho você a, na hora de passar seu risco, não passar assim tão forte como eu fiz. Eu passo esse risco muito forte para que você possa visualizar bem em casa. Estou dando sequência à pintura dessa polpa com amarelo cádmio. A parte de fora eu pintei com vermelho vivo e essa parte de dentro estou pintando com amarelo cádmio. Olha só, gente, quanto eu pintei de amarelo cádmio. Veja que tá todo manchado, não é isso? Essa emenda, não se preocupe. Pegue um pouquinho mais, olha, do vermelho vivo e vai conseguir essa emenda bem direitinha. Vai conseguir fazer uma emenda bem melhor. Dá para corrigir ela direitinho. Depois que você corrigir isso aí, se você quiser colocar mais amarelo cádmio, você coloca. No meu caso, eu não irei colocar. Essa região central, eu vou deixar ela para pintar com areia, deixei ela de fora. A parte aí de cima, que já estava começada com areia, essas sépalas e esse cabinho, eu vou dar sequência, vou colocar mais areia e vou descer para a polpa da fruta. Puxando em várias direções, o vermelho está bem úmido, a areia não está segurando bem, mas não faz mal, porque a gente ainda tem muito que detalhar em cima dessa polpa. Estou colocando de início, vamos assim dizer que eu estou encontrando o meu desenho, fazendo as separações de regiões mais escuras e de regiões mais claras. Olha só, desci um pouquinho esse areia, manchando levemente. Isso aí já é uma separação. Vou fazer o mesmo na parte de cima. Só procura ir emendando, tá? Não deixa a tinta solta, riscada não, para depois não ficar difícil de você fazer suas emendinhas. Se esse areia seca, aí vai ficar uma mancha. Por essa razão, coloque-o fazendo suas divisórias, porém, emenda elas. Por que que eu não coloquei o risco, todos os risquinhos? Porque depois a gente ia ter muita dificuldade de sumir com esse carbono, com esse lápis.
enfim, com grafite ou com carbono, não é isso? Então, é melhor que a gente vá encontrando esse desenho. Deixei só essa região central para me ajudar a encontrar tanto os desenhos de fora quanto já está separado a parte de dentro do meu moranguinho. Veja que eu estou enchendo tudo isso com areia. Toda essa região aí, pode colocar areia com tranquilidade. Essa parte que restou, esse pedacinho aí embaixo, eu tô colocando o vermelho vivo puro. No entanto, aquela parte riscadinha que eu deixei, eu enchi ela com areia, tá bom? Você pode dar uma leve emendada nesse areia com os tons que tá em volta, não se preocupe. Coloquei mais vermelho de um lado e do outro. Isso aí é só um começo, ainda vamos colocar mais vermelho por aí. Para agora, eu vou só delimitando os espaços central do meu moranguinho. Espalhei um pouquinho de amarelo cádmio por essa região mais baixinha. Dei uma leve emendada nesses contornos. E agora, vamos lá para cima, vamos ver se já secou um pouquinho. Veja que o areia tá segurando melhor, ainda não está bem sequinho. De certo que não precisa secar de tudo, mas ainda está se emendando muito as tintas. Mas para todo caso, meu areia já está aparecendo bem. Vou continuar reforçando os tons. Vou marcar os risquinhos que tem na polpa da minha frutinha. Só vou marcar um pouquinho, tá? Porque isso ainda será bastante trabalhado. Aí, haverá vários riscos no em volta, principalmente os cantinhos de onde tem essas sementinhas ou essas frutinhas, fica mais marcado. Para essa região aí em cima, eu vou colocando areia, o areia puro mesmo, fazendo a emenda dessa polpa com essa parte de cima de sépalas. Pegue pouquinha tinta, tá, gente? Um pincel pequenininho, porque é bem importante essas emendas. Aí tem detalhes que são bem interessantes. Por exemplo, esse cantinho aí, olha, eu vou passar o verde pistache, vou fazer uma curvatura aí com o verde pistache, puxando esse verde para cima da polpa. E vou reforçar ainda depois esse verde. Mas para já, preocupe-se em colocar ele nesse risquinho que deixei aí. Puxar para baixo, pode puxar em todas as direções. Se ficar levemente riscado, fica bom, não se preocupe. Só não deixe forte demais. Agora, com o verde oliva, eu vou colocar em cima, olha, eu vou colocar até com o pincel zero para não ir verde demais. Só um contorninho e vou, claro, dar uma emendada nesse contorno. Esse contorno, ele não pode ser muito forte, fica uma coisa muito agressiva, muito marcada, para deixar ele muito forte aí. Veja que eu vou apagando. Peguei um pincel escolar bem macio, passei para tirar todo o excesso e deixar só encontro de tintas. Na parte de cima, com o pincel zero mesmo, eu vou passando um pouquinho de areia, dando mais, reforçando a luminosidade, a claridade que tem aí em cima. Olha só, vou passar um pouquinho de areia desse outro lado também. E vou mais uma vez passar esse pincel macio, porque a ideia não é tirar a tinta, mas é tirar os excessos e dar uma unida. Isso aí é areia que eu vou descendo para esse cantinho também. E vou passar um pouquinho de verde pistache aí também, tá? Para essa região que já tá um pouquinho escura, eu vou reforçar o vermelho vivo, mas ainda receberá outros tons. Não está pronto. Estou começando a fazer um leve acabamento pro meu moranguinho. Olha só aqueles risquinhos, aquelas manchinhas que fica pela polpa. Vou começar a colocá-los, aí eu vou colocar aqui uma luminosidadezinha.
As luminosidades dessa polpa varia em tons mais claros e tons um tanto que amarelo cádmio. Aí em cima tenho mais umas frutinhas que vou colocá-las com amarelo cádmio. Olha só, vou colocar mais uma aí em cima. Para essa entradinha também vou colocar da mesma forma que fiz na parte de baixo. Vou distribuir algumas frutas ou sementes por essa parte aí de fora, essa região do corte do meu moranguinho. Você pode passar um toquezinho de verde, até o verde pistache para essa hora aí, tá? Para ficar mais suave nessa parte de cima. No de baixo, não sei se você lembra, mas eu passei o verde musgo. Pincelzinho pequeno, viu, gente? Cuidado para não borrar, principalmente essa parte aí que o fundo já tá pronto, as folhas já estão prontas. Agora, olha, eu peguei um pouquinho do amarelo cádmio, e saí puxando, olha só. Saí puxando um risquinho, como se fossem dessas sementinhas ou dessa frutinha, indo para o centro dessa polpa. Tô dando uma reforçada nesse risquinho com areia. E você pode deixar bem marcado todos eles, vários. Mas cuidado, não deixe também forte demais, tá bom? Qualquer coisa, passe mais um pouquinho de vermelho vivo, dando uma apagada. Se ficar muito largo, passe também o vermelho vivo, apagando um pouquinho as laterais. E procure manchar com o amarelo cádmio ou o amarelo ouro, que eu vou usar os dois. Essa parte aí mais longa, mais afastada. Olha só, tá vendo? Essa região por aí, você pode dar umas manchadinhas também, viu? Olha só. Coloquei os excessos, mas eu vou dar uma apagada. Isso é pra ficar umas manchinhas, não é pra ficar uns excessos aí solto não, tá, gente? É só pra manchar essa polpa. Vou fazer mais um risquinho. Geralmente, esses que saem dessas frutinhas, eles são mais fortes. Mas pode ter alguns perdidos, mais suave pelo meio, viu? Você pode colocar com tranquilidade. Aí, eu vou colocar umas manchinhas, mais para o tom areia mais clarinho, para dar um sentido de brilho. É molhado, não é isso? A gente corta o morango e tem bastante líquido. Se o seu risquinho tiver assim muito apagadinho, depois você dá uma reforçadinha nele. Até mesmo, olha aí, eu coloquei o areia para ele ficar bem mais visível. Não deixe tão forte. Lembre-se sempre de colocar e dar uma apagada. E assim, gente, eu vou fazendo vários e manchando bastante o meu moranguinho. Sei que o vídeo está grande, mas eu vou fazer ele assim bem passo a passo para você ver todos os detalhes. Não é uma frutinha fácil de pintar. Ela é bem complicadinha, ela tem muitos detalhes. Se você quiser pintar ela dessa forma. Olha só, agora tô eu reforçando o vermelho aí em volta. Esse vermelho que eu tô usando agora é o vermelho Scarlet. Tô deixando mais escurinho, mais marcado. Tá vendo? Ele é um pouquinho mais escurinho, a gente já percebe. Essa parte de fora, eu vou colocar ele. Você pode usar o vermelho profundo também nessa hora, viu? Fique tranquilo. Eu sei que ele é bem escuro, mas você coloca uma porçãozinha menor. Eu, no caso, estou usando o vermelho Scarlet. Esses cantinhos, aí eu também vou escurecendo. Tem poucas manchinhas ainda nessa polpa, mas eu vou aumentar, vou colocar mais. Essa parte aí de baixo, quando vai chegando nessa região mais clarinha, eu gosto de manchar bastante, deixar bem manchadinho. Eu já estou fazendo uso agora, viu, gente, de amarelo ouro. A tinta que eu tô colocando aí agora para manchar é o amarelo ouro. Tô sempre pegando também
um pouquinho de areia, aqui e ali, esses tons mais clarinhos, para dar um brilhinho, uma coisa de molhado para essa polpa. Tô passando aí o vermelho Scarlet, um pouquinho de areia. Não deixe excesso, não deixe muito forte, não precisa, tá? Os pinguinhos de areia que você colocar, dê sempre uma apagadinha neles. Vou deixar para essa região mais de cima, de baixo eu nem vou colocar. Olha só, vou fazendo mais risquinhos. A parte de baixo sempre bem manchada com amarelo ouro, tô colocando o amarelo ouro. Tô deixando ela bem mais forte, esses risquinhos mais marcados, fazendo uso de areia. Não tô lavando o pincel. Tô pegando tinta, indo colocar. Se ao acaso tiver muito areia no seu pincel, limpe no paninho, para não deixar excessos, viu? Muito excesso por aí. As outras tonalidades, tranquilo, o amarelo vai se misturar bem esse vermelho, tudo bem. Agora, cuidado com o tom areia, para não colocar demais em cima da polpa desse morango. Esse em volta, ele vai pedir uma tonalidade bem mais escurinha. Sugiro até que você coloque o vermelho profundo. Para todo caso, se você não tiver, coloque o vermelho Scarlet, ou se pedir, até um pouquinho de vinho. Veja que essas bordas eu tô deixando ela mais escurinha. Esse escurinho, que ainda vai ser reforçado, é o vermelho Scarlet. Veja que eu vou manchando bastante. Tô manchando com amarelo ouro. Você pode achar que não é tanto, que tá suave, mas não também coloque demais. Vá colocando aos pouquinhos e manchinhas que com certeza você pintando, elas vão ficar mais visíveis do que você olhando aqui no vídeo. Esses cantinhos, esses baixinhos que tem onde ficam as sementes ou as frutas, você precisa deixar ele mais escurinho. Você coloca um pouquinho de um vermelho mais escuro, para que fique mais profundidade. Essa região aí de baixo, ela é bastante manchada, ela tem muitos risquinhos. E é bem solto, bem livre, bem tranquilo de ser feito. Você apenas vai manchando e manchando. Pode pegar tinta só de um lado do pincel e deixar uns risquinhos mais marcados. Para agora, eu tô me preocupando só em puxar esse amarelo ouro, eu tô usando amarelo ouro, para deixar assim, olha, um tanto manchado, manchinhas mais riscadas. Veja que não são manchinhas arredondadas, são compridas, vamos assim dizer, né? Peguei o meu pincelzinho zero para puxar risquinhos mais certinhos, mas eu vou dar uma apagada neles. Lembrando que isso aí é o amarelo ouro que estou usando. Eu vou colocando, vou sempre dando uma apagada, eu não vou deixar excesso de tinta por aí. Observe a posição que eu estou puxando, tá vendo? Vai sempre se afastando o risquinho do outro. Ele vai se enlarguecendo. Ele não são risquinhos retos, mas eles vão se afastando. Começam juntinhos e vão se afastando. Essa parte de cima já dá pra gente ter uma noção, mas ela ainda não está pronta. A parte de baixo eu vou fazer do mesmo jeito. Você precisa ter um certo cuidado. Às vezes, a pressa faz a gente pegar muita tinta. Cuidado com isso.
Olha só, olha o tamanho do pincel que eu tô usando para um desenho tão grande. Por quê? Porque se eu tô com um pincel pequeno, já me ajuda a pegar pouca tinta. E além de eu estar com um pincel pequenininho, eu ainda estou levando literalmente pouca tinta nesse pincel. Essa parte aí de cima, eu estou colocando ainda mais areia. Veja que eu estou sempre reforçando tonalidades. Para essa região aí dentro, eu vou fazendo essas misturinhas de amarelo ouro com areia, para deixar assim aparecer bem, aparecer mais clarinho. Essa parte de fora, eu tô passando o vermelho vivo. Eu não iria passar ele, mas como eu fiz o risco muito forte para que vocês pudessem enxergar bem em casa, ele tá muito marcado e eu quero apagar ele um pouco. Então, eu vou começar colocando esse vermelho vivo para ir me auxiliando, depois eu vou vir com vermelho profundo aí em cima. Mas para já, eu vou passando o contorno com vermelho vivo. Vou fazendo as marquinhas da polpa da minha fruta, olha só. Esses risquinhos serão semelhantes ao outro lado. Vou passando, vou intercalando aí o amarelo, o areia. Vou puxando essas tonalidades, deixando bem marcadinhas. Do outro lado, eu saio puxando das partes que tinha as sementinhas ou as frutinhas. Desse lado, a gente percebe que as frutinhas não estão muito encostadas nesse corte. Mas olha só, eu vou puxar vários, dando uma separação para eles. Umas você pode deixar mais forte, outras mais suave. Já vou trabalhar vários ao mesmo tempo, você pode estar fazendo isso aí na sua casa. Essa parte aí de dentro eu tô manchando bastante com amarelo ouro. Pincelzinho pequeno, pincel número 2, cortado, lixado. Meus pincelzinhos referência 815, eu gosto do pincelzinho mais durinho. Quando eu preciso, olha só, gente, eu tô manchando também entre esses risquinhos, tá vendo? Mas isso eu também fiz do outro lado, não é? Coloco os excessozinhos e apago. Quando eu preciso de pincéis macios, eu gosto de usar pincéis escolar. Eles são bem macios. Alguns, né? Tem pincéis macios, pincéis com pelinhos mais durinhos, mas eu gosto daqueles de pelinhos bem macios. Olha só que eu reforcei todos os risquinhos. Essa parte aí de baixo, cuidado com ela, esses risquinhos não são fortes aí embaixo, são mais marquinhas. E já estão aí bem marcadinhas, por sinal. Vou continuar manchando mais esse encontro com essa parte mais clarinha do meio, que ainda vou clarear um pouco mais. Mas para já, eu vou sair fazendo esse acabamento aí de fora. Se ao acaso você puxar esse amarelo muito longo, pega um pouquinho do vermelho, vermelho vivo, e diminua ele, apague um pouquinho ele. Mas também observe que eu tô fazendo manchinhas com o próprio vermelho vivo. Fiz com amarelo, vou fazer com vermelho vivo, vou fazer com o vermelho profundo. Fiz também alguns lugares com o areia. Vai ser uma questão de observação para você pintar o seu moranguinho. Não tem uma receita certinha. E cada morango apresenta uma forma. Esse é um jeito de pintar esse moranguinho que estou fazendo. Mas se você pegar, dependendo do corte, da maturidade da fruta, enfim, você vai encontrar várias formas de pintar o seu moranguinho. Olha só, tá parecendo um tanto emendado, não é? Essa parte de fora com essa de dentro, mas a gente já percebe separação. E também ainda vem os tons que vou usar de sombra, para deixar essa separação assim bem mais marcada. Aí, gente, eu peguei um pouquinho de areia e amarelo ouro, aliás, amarelo cádmio, aí eu coloquei o cádmio e misturei para deixar mais amarelado. Mas, no geral, eu vou puxando com areia essa sombra ou essa luz
essa parte mais clara, né, da polpa da fruta, que eu quero que ela apareça bem melhor, bem mais forte do que está aí. Vou puxando, vou emendando ele em círculo mais alongado e vou sumindo conforme eu vou indo para a pontinha dessa fruta, para essa parte de baixo dela. A parte de cima, veja que é bem mais largo. A parte de baixo, você pode colocar contínuo ou partido. Olha só, eu coloquei contínuo até aí, mas eu vou partir para dar continuidade um pouquinho mais aí embaixo. Você pode estar colocando isso aí só com areia. Gente, é só os pelinhos sujinhos. Não pegue excesso. É quase nada, tá bem? Olha só, eu separei, comecei, parei, comecei de novo, parei. Comecei um pouquinho mais para baixo. Ou seja, eu fiz essa marca partida. Do outro lado, eu vou fazer ele contínuo. Esse outro lado também vou descendo isso aí, olha só, o areia puro. Aí, eu coloquei uma boa quantidade até, porque essa região, ela tem mais luminosidade. E vou deixar ela assim um tanto riscada. Eu tô pegando um toquezinho, quase nada de amarelo ouro e o areia, tá bem, gente? Tô pegando os dois tons juntinhos no pincel. Mesmo assim, é quase nada, só os pelos sujinhos que eu tô levando. Passe um pratinho, passe um pano velhinho do lado para tirar o excesso, para você não levar excesso para aí. Viu? Esse daí eu fiz de lado a lado, diferente desse outro que eu fiz em 3 partes. Tá começando a se definir a parte de dentro do nosso moranguinho. Vou fazer mais uma separação dessa parte assim mais clarinha aí em cima. Cada morango apresenta uma polpa diferente. É como se fosse uma impressão digital dele. Não adianta você querer fazer igual, achar que vai partir um moranguinho aí na sua casa e vai encontrar ele exatamente assim. Olha só, aí embaixo tem umas manchinhas mais soltas. Aí, eu vou fazer essa parte também. Procure emendar bem, gente, esse areia. Você veja que eu não tô deixando excesso em canto nenhum. E, embora a minha tinta... Porque, assim, tem um tempo que a gente começou a pintar esse morango, né? Eu comecei, essa parte, pelo menos de dentro, eu comecei e não parei. Mas, esse tempo todinho, essa tinta já está basicamente seca. Mesmo assim, com o movimento circular, a gente vai conseguindo espalhar essa sombra, para você ter noção, é só uma sombra mesmo, quase nada de tinta que eu tô levando, que dá pra gente ver o areia, dá pra gente ver ainda o toque do vermelho por baixo dele. Ainda dá pra fazer a mistura. Em cima dessa parte aí que eu pintei com areia, eu vou sair passando o próprio, deixando assim manchado. Tá vendo? Vou deixando manchadinho. Não precisa emendar, não. Deixa a tinta assim meio manchada por aí por cima. As tonalidades do areia vai se mostrando. Agora, eu peguei um pouco do vermelho vivo. E tô escurecendo, olha, esse cantinho aí. Faça com manchinhas também. Não faça emendas muito certinhas, não, tá? Vá manchando isso aí. E não deixe excessos. Não precisa de excessos. Faço do outro lado também, escureço um pouquinho do outro lado também. Tá vendo que são manchinhas? Olha só, são manchinhas. Não pinte de um lado ao outro, saia fazendo assim, manchas. Agora, gente, eu vou pegar o vermelho escarlate, que ele é mais escuro, e vou sair colocando umas profundidades por essas laterais. Se você não tiver um vermelho tipo escarlate,
um vermelho assim mais escurinho, pegue o vermelho profundo mesmo e coloque, tá bom? Não coloque um vermelho que seja claro, que não se sobressaia. Veja que o vermelho que eu tô colocando aí, ele tá se sobressaindo para essa região. Eu preciso que faça isso, que tenha essa profundidade. Aí embaixo eu vou deixar assim um pouquinho riscado. Vou colocar essas profundidades também aí, olha, você pode dar uma manchadinha para cima desse areia. Tinta só de um lado do pincel, esse pincel é um pincel número 2, chato, referência 815, tá cortado e lixado. Olha só, pessoal, vai ficando umas profundidades por essa região. Lembrando que essa é uma forma de você estar pintando o seu moranguinho. Você poderia estar fazendo aí essa região central bem diferente, sem essas marquinhas. Cada um moranguinho que você partir, você vai encontrar aqui um desenho diferente dentro dele. Então, essa é uma forma. Manchei um pouquinho aí, olha, em volta, levemente, diferente desse centro, que foi bem mais forte. Agora, você pode pegar o areia puro e ir puxando os risquinhos assim, olha, por cima, tá vendo? Ou então, você pega um pouquinho do areia, pega um pouquinho de amarelo, amarelo ouro ou cádmio, e um toquezinho também de vermelho, para ficar mais parecido com essa tonalidade aí do centro, e vá puxando esses risquinhos. Se você não se sentir à vontade de fazer essa misturinha, não tem problema, você pode estar passando aí o areia puro mesmo, tá bom? Eu peguei uma pinceladinha de amarelo ouro, peguei uma pinceladinha de vermelho, coloquei uma porção de areia, e olha, a tonalidade ficou bem semelhante a essa que já estava pintada aí nesse centro, e tô puxando. Veja que em lugares eu marco mais, em lugares eu marco menos. E vou colocando os meus risquinhos. Risquinhos esses colocados com o pincel número 0. Ele vai sair para se emendar com essa partezinha clara aí de fora, tá bem? Não se preocupe com a forma de fazê-lo. Veja que eu tô colocando assim bem tranquilo, uns mais largos, uns mais próximos, uns mais afastados, mais estreitinhos, emendados, separados, enfim. Olha só. Vá distribuindo esses risquinhos por toda a parte que nós escurecemos, tá vendo? Pouquinha tinta, com cuidado, vai fazendo devagar, vai dar certo. Só não se apresse, não pegue muita tinta. É um exercício mesmo de paciência. Vai ficando um desenho bonitinho aí para o centro do seu morango, vai dando mais noção, dando mais realismo para ele. Veja que eu vou fazendo uma telinha aí, quase que uma telinha de aranha, né? Só não porque a telha de aranha é muito certinha. E aí, eu vou colocando risquinhos para todo lado. Se algum lugar, por exemplo, você optar por fazer com areia, no encontro, na parte de dentro e na parte de fora, você dê uma emendada, para essa areia não ficar uma tinta jogada aí em cima, tá bom? Se você não quiser fazer a misturinha, você faz isso, olha, dá uma emendadinha, tá bem? Para essa região aí, eu tô usando areia puro, porque tá bem mais claro. A parte de cima, eu usei a misturinha. Não desça demais essa tonalidade clarinha, tá bom até aí. Nesse centro, eu vou passar um pouquinho de vermelho, bem pouquinho, é só uma sujeirinha de pincel, tá bem? Você pode estar colocando aí o vermelho vivo mesmo, de preferência o vermelho vivo. Eu estou colocando o vermelho vivo. Agora, nós vamos fazer esse acabamento lateral, terminar o acabamento lateral do nosso desenho. Você pode estar usando aí o vermelho Scarlet para estar
fazendo esse contorninho e puxando ele, deixando um pouquinho riscado. Olha só, vou colocando o excesso de uma tinta mais escura, pode ser o vermelho escarlate, ou mesmo, se você não tiver, ou achar que tá ficando muito emendado, pode colocar o vermelho profundo, só coloca um pouquinho menos, nesse contorno que tem aí, e puxando ele levemente riscado para a parte de dentro. Não é muito longo, é bem mais curtinho do que esse amarelo ouro e esse areia que nós colocamos. Mas também é um pouquinho riscado, tá vendo? Tô colocando e tô riscando. A claridade está atrapalhando um pouquinho. Vou segurar um pouquinho aqui o meu celular para ver se você consegue visualizar melhor. Olha só, eu coloco bem pouquinha tinta e puxo. Vou colocando um pouquinho de tinta no meu contorninho, olha, e vou puxando, deixando riscado. E essa marquinha, ela vai ficar definitiva, porque essa tonalidade que tá ficando, não é mais do risquinho, não, do meu carbono, do meu grafite, não, tá, gente? Ela vai ficar bem assim. Olha só, coloco o excesso. Agora, eu estou colocando um pouco mais de vermelho vivo nessa parte de cima de cada um desses cantinhos aí, olha, que tem as frutinhas. Para a parte de baixo, eu vou escurecer um pouquinho mais. Nessa parte aí embaixo, eu vou colocar uns toquezinhos do vermelho profundo, bem pouquinho, e riscar, dar uma manchadinha, assim, bem curtinha. Bom, pessoal, para hoje eu vou pintar só esse moranguinho, logo mais eu volto pra gente dar continuidade com o nosso desenho. Beijos e até mais. Tchau!